Bom, daqui a gente vai seguir falando das discussões em Brasília, com um pouco de bastidor, sobre as negociações entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, deve se reunir ainda nesta terça-feira com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir a pauta da sessão do Congresso prevista para a próxima quinta-feira. Entre as principais preocupações do Planalto hoje estão os vetos presidenciais relacionados ao setor elétrico, especialmente os dispositivos que envolvem offshores, que seguem sem consenso entre Executivo e Congresso Nacional. Apesar do esforço da articulação do Planalto, auxiliares de Lula reconhecem que a falta de diálogo direto entre Lula e Davi Alcolumbre aumenta a dificuldade do Palácio de continuar atuando. Nos bastidores, governistas avaliam que Alcolumbre não pretende acelerar a análise de pautas de interesse do Executivo, enquanto a relação entre os dois continuar distante. Por outro lado, Lula não demonstra lá muita disposição, neste momento, de dialogar com o senador Davi Alcolumbre. Já chegou ao presidente Lula recados que teriam sido enviados por emissários do presidente do Senado em conversas reservadas. Davi Alcolumbre teria manifestado essa disposição de falar com Lula, mas o presidente nunca até aqui chegou a marcar uma conversa. Com esse vácuo na relação entre os chefes de poderes, a articulação política do governo passa a concentrar esforços para evitar reveses em votações consideradas estratégicas. As negociações também contam com a participação do ministro da Fazenda, Dario Durigan, e do ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Os dois mantêm conversas com o presidente do Senado com frequência, na tentativa de evitar o avanço de propostas apelidadas pelo governo como pautas-bomba. Nos bastidores, integrantes do Executivo me dizem que existe um entendimento, porém, já pacificado com Davi Alcolumbre, para evitar, a partir de agora, matérias que tenham forte impacto fiscal durante esse período pré-eleitoral. A Larissa Rodrigues está comigo. Lari, você que acompanha muito bem essa pauta do Senado, pode recordar para a gente? É claro, a gente já tem em mente algumas que são caras ao governo. A gente está falando de 6x1, PEC da Segurança, terras raras. Da pauta bomba, né? O Davi passou algumas coisas, a gente lembra 2, 3 semanas atrás, está na Câmara, principalmente aquela das dívidas dos produtores rurais, que o ministro da Fazenda tenta compor com o presidente da Câmara agora. No Senado Federal tem alguns resquícios dessa pauta nas comissões ainda. Exatamente, tem várias coisas ainda que o pessoal está focando. Só antes de entrar no Senado, você citava essa questão da pauta bomba que, né, o governo chama de pauta bomba ali voltado para os ruralistas, para o agronegócio. Hoje teve reunião do ministro da Fazenda com alguns líderes para destacar isso. Havia uma expectativa, Tainá, inclusive, daqui a pouco eu sei que a Aline Becht vai falar para a gente sobre isso também, de que o próprio presidente da Câmara participasse desse encontro, mas ele preferiu não ir. Entrando muito naquela linha que a gente trouxe hoje no início do Bastidores, falando ali especialmente sobre um aceno para cá e um aceno para lá. Então, ele acenou ali para a oposição, a pautar projetos, incluindo dar andamento na comissão especial da tentativa de diminuir a maioridade penal no Brasil, mas, por outro lado, está se envolvendo não tão diretamente com essa questão voltada para os ruralistas. Do lado do Senado, há ainda uma expectativa dessas pautas consideradas bomba, do quanto isso pode prejudicar. Há algumas tramitações, inclusive, nas comissões de projetos de lei que seriam envolvidos nessa proposta ali de emenda à Constituição voltada ali para uma aposentadoria especial também para os agentes de saúde. Por fim, é importante a gente destacar, está sendo assunto na reunião de líderes de hoje da Câmara e também já se fala no Senado, que é o projeto do MEI, e a gente está falando sobre isso muito aqui. O que a gente tem escutado, inclusive trouxe em primeira mão aqui no Bastidores, que o governo federal está falando de mandar um projeto para o Simples Nacional no segundo semestre, mas o que a gente tem escutado na Câmara é que esse texto do MEI não se aprova se não aprovar o Simples junto. Então vão ser dias de tensão, dá para a gente dizer assim, pelo menos até esse recesso parlamentar, e ver de fato como que fica esse segundo semestre.